Fala, meus amigos e minhas amigas. Nesta segunda-feira, dia 3 de novembro de 2025, cá estamos nós para mais um vídeo, depois de um fim de semana de descanso. Agradecer a todos, desejar um feliz mês de novembro. Mas sem delongas, eu vou direto ao ponto. Nós tivemos pesquisas realizadas nesses últimos dias que apontaram uma aprovação do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, após a chacina ocorrida nos complexos do Alemão e da Penha. Pois é. Porém, uma pesquisa divulgada pela Quest mostra que a maioria absoluta do povo do Rio de Janeiro quer a PEC da segurança pública que está travada no Congresso Nacional. Está travada por conta de uma aliança do Centrão com a extrema-direita que não quer resolver, em hipótese alguma, esse problema para não dar votos ao Lula. Ou seja, eles preferem que o povo do Rio de Janeiro e o povo brasileiro continue refém do crime organizado, das milícias, que também fazem parte do crime organizado, para não dar votos ao Lula. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Olha o tamanho do absurdo. Essa PEC que está parada há 18 meses. 18 meses. O texto altera dispositivos da Constituição Federal. Vou tratar desse tema já já, mas o levantamento divulgado pelo jornal O Globo dá conta de que 52% dos moradores do Rio de Janeiro apoiam a proposta. 29% são contrários. 19% não souberam, porque não entenderam bem a proposta, ou preferiram não responder. Vamos aqui. Se for uma pesquisa nacional, eu acredito que esse percentual ele ultrapasse os 60%. Foi somente no Rio de Janeiro essa pesquisa. A PEC do Lula, do Ricardo Lewandowski, da segurança pública, ela é exatamente o quê? Ela busca fortalecer a atuação da União na formulação de políticas de segurança pública, criando corregedorias e ouvidorias autônomas, além de ampliar as atribuições da Polícia Rodoviária Federal. O texto altera a Constituição Federal, dispositivos da Constituição, para ampliar a competência do governo federal e consolidar o Sistema Único de Segurança Pública, atualmente regulamentado por lei ordinária. Na avaliação do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, a inclusão do SUSP, que é justamente o Sistema Integrado, as forças policiais, com base de dados em procedimentos padronizados, seria a única maneira de se combater o crime organizado. Portanto, a inteligência, ela se sofisticaria. A Polícia Federal teria mais dados. Haveria uma integração. E a narrativa dos governadores da extrema-direita é a de que o Lula vai ter controle sobre as polícias estaduais. O que é uma inverdade. Está lá no texto que as polícias estaduais, elas continuarão sob a alçada dos governos estaduais. Mas a Polícia Federal terá o compartilhamento de toda a inteligência. Observem como o Cláudio Castro mentiu para vocês, principalmente para o povo do Rio de Janeiro. É impressionante. A aprovação dele aumenta e eu indago. O problema foi resolvido? Não. O Comando Vermelho continua no Alemão? Continua na Penha? Continua. O secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro afirmou ser impossível ocupar o complexo do Alemão e da Penha. Então, eu pergunto a vocês, essa operação, ela teve qual objetivo? O objetivo foi, em tese, enfraquecer o Comando Vermelho, que é uma organização criminosa que deve ser combatida, mas para ajudar milícias de Jacarepaguá, como alguns aí falam, o Comando Vermelho ele vinha retomando territórios de outras facções criminosas. Enfraquecendo-o, ele perderia força e as milícias conseguiriam retomar esses territórios perdidos e até avançar. Existe também uma outra facção lá, Terceiro Comando, um negócio mais ou menos assim. Gilmar Mendes cobrou justamente o plano de reocupação das favelas. Aí no outro dia aparece o Cláudio Castro, em uma missa, num culto, sei lá, cantando. Meu Deus do céu, chega de populismo, vamos votar a PEC da segurança pública. Até quando nós vamos assistir esse show de horrores da extrema-direita tentando atrapalhar o Brasil? E armadilhas sendo jogadas contra o presidente da República?
A Quest teve, vejam, a Quest teve a pachorra de, na pesquisa, onde a população do Rio aprova a PEC da segurança, de indagar a população sobre a frase do Lula, onde o Lula, erroneamente, mas não foi de propósito, afirmou que os traficantes seriam vítimas dos usuários. Todos nós sabemos que ele se atrapalhou na construção do raciocínio que fazia naquela oportunidade. Aí na pesquisa você pergunta, só para mostrar um dado negativo, é óbvio que as pessoas vão dizer que discordam do presidente da República. Mas nós sabemos que o presidente da República não quis falar aquilo. Repito, foi uma fala de improviso e na construção do raciocínio ele abordou o tema de forma errada. Não há outra saída para a segurança. É isso que vocês do Rio de Janeiro devem entender, a não ser com a aprovação da PEC da segurança pública. O que o governo se propõe é falar, peraí, o problema é sério, é endêmico, é de todos nós. Olha a coragem do governo do presidente Lula e do ministro Lewandowski. Eu estou chamando para mim a responsabilidade. Estou falando o seguinte, eu quero ajudar a coordenar isso, porque eu sei que sem a união vocês não dão conta. O que fizeram os governadores de direita? Ah, a PEC de segurança não me interessa porque eu vou perder a autoridade. Primeiro que não é perder a autoridade. Quem tem a força da polícia militar, da polícia civil e dos peritos é o governo do estado. Era uma ação coordenada de país, um projeto de país, porque segurança pública é um dos maiores problemas a serem enfrentados pelo Brasil. Então, eu acho assim, a verdade, ela demora, né? Porque a mentira, ela sobe de elevador, a verdade de escada. Mas ela aparece. E a população, ela tem sensibilidade, ela tem feeling. Mais do que nós, Felipe, que estamos aqui ó, no ar-condicionado, porque ela está na pele dela. Ela que sofre a violência do roubo do celular, do filho, principalmente o mais pobre, que não sabe, né, a mãe não sabe que se ele vai voltar para casa, né, do tiro da bala perdida que pega uma menina numa creche saindo de uma escola. Então, eu acho que vai ter essa espuma agora, esse oba-oba, mas o governo está muito bem posicionado e é um governo que sabe, né, que a criminalidade se combate com inteligência, com coragem e sabe que lugar de criminoso é na cadeia. O governo do presidente Lula não vai se furtar de ajudar as forças de segurança a combater o crime organizado no Brasil. Parabenizo as palavras ditas pela ministra do Planejamento e Orçamento, ex-senadora Simone Tebet. Quero fazer agora aqui uma comparação da Operação Carbono Oculto, realizada pela Polícia Federal contra o PCC, com a operação de contenção que foi realizada pela Polícia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Os 4 policiais morreram, pergunto novamente, para enfraquecer o Comando Vermelho, vejam, e como consequência desse enfraquecimento, as milícias de outros setores retomarem os territórios? Eu não estou entendendo a finalidade dessa operação, que não pegou um tal de Doca, que seria o testa de ferro do Comando Vermelho. Ele não foi capturado, nem ele, nem os outros 2. Um seria o seu braço direito e um outro camarada lá também, que ajudava na questão organizacional, né? Operacional. Qual o objetivo de uma operação dessas? Eu me solidarizo com a família dos policiais que morreram por nada. Eu me solidarizo também com as famílias todas que tiveram familiares mortos nessa operação para que o Cláudio Castro ganhasse a aprovação, já que é um dos piores governadores do país. Vejam as comparações. Essas operações contra facções criminosas têm levantado uma questão sobre segurança pública no país. Como combater o crime organizado de maneira eficaz? A gente preparou aqui um balanço de 2 grandes operações recentes. Uma que é esta do Rio e a outra que é a Operação Carbono Oculto contra o PCC. Portanto, uma contra o Comando Vermelho, outra contra o PCC. Primeira, a Operação Contenção, que foi a mais recente. Então, o objetivo, desarticular o Comando Vermelho, cumprimento de mandados. Segundo a polícia, eram cerca de 100 mandados de prisão e 150 de apreensão. A área de atuação foi justamente no Rio de Janeiro e contou com 2.500 agentes da Polícia Civil e da Polícia Militar. Ao todo, 133 prisões, de 118 armas apreendidas, 1 tonelada de drogas, 8 motos.
117 suspeitos e policiais e 4 policiais mortos, como você já sabe. Então essa foi a operação orquestrada, autorizada por Cláudio Castro. Agora a gente vai ver uma outra operação, essa contra o PCC, cujo objetivo desarticular um esquema financeiro do PCC. O alvo, cerca de 350 pessoas jurídicas e físicas, empresas e pessoas. Essa operação se desdobrou em 8 estados: São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina. O efetivo empregado, 1.400 mortos entre agentes do GAECO, do Ministério Público de São Paulo, da Receita Federal, da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Cefaz, ANP e PGE. Então, uma operação que envolveu muitos setores e integração entre instituições federais e instituições estaduais. Vamos ver aqui o ranking de apreensões: R$235 mil em espécie, bloqueio de 359 milhões de reais, sendo que 68 milhões foram bloqueados das contas de uma só fintech. O bloqueio total relacionado à sonegação fiscal estadual de 8 bilhões de reais. Não houve registro de mortes nessa operação. E eu queria aqui, vocês viram, né, a diferença do baque financeiro que essas organizações criminosas tiveram no que se refere, por exemplo, ao que a Natuza mostrou da Operação Carbono Oculto, que mirou o cérebro do crime organizado, mas não foi a cabeça de uma pessoa, vejam só, mirou o centro financeiro do PCC. O baque foi gigantesco. Gigantesco. Enquanto que no Rio, Comando Vermelho, parece-me que o prejuízo, e vocês viram aí, é 10% do valor daquilo que eles faturam por mês. Por mês. Então, qual é a política de segurança dos governadores de extrema-direita? Boicotar a PEC da segurança pública? Observem que o Caiado quer ganhar visibilidade em cima do sangue alheio. Já falei isso em vídeos anteriores e repito aqui para vocês. O Zema, que é um zero à esquerda, também. O Castro, da mesma maneira. E assim vai. Eu parabenizo a frieza do Sidônio Palmeira, ministro da SECOM. Logo após o episódio, ele mandou preparar um vídeo onde o governo federal mostra, aponta que é contra o crime organizado e dá o exemplo da Operação Carbono Oculto e que a PEC da segurança precisa ser aprovada para que o governo federal possa agir. Ora, quando uma coisa dá certa, foi o governo do estado. Quando a criminalidade aumenta, não, a culpa é do governo federal. Todos nós sabemos que a segurança dos estados é de competência dos governadores, mas agora nós criamos uma outra grande fake news para tapar o sol com a peneira e tentar deturpar todos os números positivos do governo no âmbito econômico. Querem repassar para a sociedade a mentira de que, não, a segurança dos estados é de responsabilidade do Lula. E não aceitam a PEC da segurança. Vocês estão compreendendo o tamanho da irresponsabilidade desses senhores? São canalhas. São bandidos da pior espécie. Um camarada que age assim com o povo, que mente para o povo desenfreadamente, é um bandido, é um canalha. E agora adotam esse novo termo, narcoterroristas, repetindo a narrativa do Trump. São tão vis, são tão lacaios, são tão submissos, que até isso eles copiam. É rigorosamente lamentável. Você vai na comunidade imaginando que você está combatendo o crime organizado e o verdadeiro bandido está em outro lugar, está em outro país, usufruindo da riqueza acumulada ilicitamente, ao arrepio da lei brasileira, aliciando jovens, ceifando vidas, colocando a população em risco. É isso que nós precisamos compreender. Nós precisamos atuar em todas as camadas do crime. Não adianta só o chão de fábrica, nós precisamos chegar nos CEOs, os CEOs do crime organizado. Deputados do PL que aplaudiram a firmeza com que a polícia agiu nos complexos da Penha e do Alemão
votaram contra a urgência do cerco a criminosos bilionários. São os devedores contumazes, aqueles que fazem da sonegação o seu negócio de vida. Há um projeto na Câmara contra esses criminosos bilionários, e dos 50 parlamentares que votaram contra a urgência para analisar o assunto, dos 50, 35 são do PL, inclusive deputados que fazem fazem do combate a criminosos a sua bandeira de luta. Aqui no Rio de Janeiro, o exemplo do Pazuello. No G1 tem toda a relação de como os deputados se posicionaram no cerco aos criminosos bilionários. Olha, e vocês não pensem que são apenas as pessoas ligadas ao governo que defendem a PEC da segurança urgentíssima, não. O ex-ministro da Justiça de Temer, acredito que foi ministro da Justiça, Raul Jungmann, ele fala abertamente que o combate ao crime organizado só será possível no Brasil se houver a integração do governo federal com os governos estaduais. Mas, lamentavelmente, essa integração não ocorre por conta do boicote do Tarcísio, do Caiado, do Cláudio Castro, do Jorginho Melo, do Zema, do Eduardo Leite, que é um covarde, governador covarde lá do Rio Grande do Sul, desses governadores de extrema direita, né, que conversam com os seus deputados para que a PEC não ande no Congresso Nacional. Olha só o que falou o Raul Jungmann. Vou te dar um exemplo. Hoje o PCC está em 28 países pelo mundo. A minha pergunta é, a polícia da Bahia dá conta disso? De Pernambuco dá conta disso? Do Rio de Janeiro dá conta disso? De São Paulo dá conta disso? Não dá. Nós precisamos ter exemplo do que acontece no mundo afora, nos principais países desenvolvidos. Nós precisamos ter o governo federal diretamente envolvido e coordenando as ações, como ele faz na educação, como ele faz na saúde, como é que ele faz na Previdência. Por enquanto que isso não acontecer, nós temos a Polícia Federal, mas eu quero lembrar que a Polícia Federal cuida de alguns tipos penais, ela não cuida da segurança pública. E vamos a um exemplo para encerrar a longa resposta. Se nós tivermos algum amigo nosso que tenha sido assaltado, quem é que vai cuidar disso? Quem vai cuidar disso é a Polícia Civil Estadual, a Polícia Militar Estadual, a Justiça Estadual, o Ministério Público Estadual. Entenderam? Portanto, é fundamental que essa PEC 18 seja aprovada e que a gente tenha efetivamente o governo federal participando. Mas aí eu não estou me referindo a esse ou aquele governo. É, na verdade, uma mudança de Estado que na nossa história nos deve até hoje. Falando agora da área econômica, TV Brasil informou, vejam, eu vou colocar um vídeo da TV Brasil, nós chegamos a um ponto, assim, de um crescimento econômico tão forte, nós estamos com a inflação, a menor inflação desde o Plano Real, e nós estamos com o menor índice de desemprego da história desse país. O brasileiro está com renda recorde, é o 5º mês de deflação. O Brasil crescendo a 3,5% desde o início do governo Lula. Foram 5 milhões de empregos gerados nesse curto período. E é preciso que as pessoas valorizem o trabalho e o empenho do presidente que viaja o mundo todo, para fechar negócios dos empresários brasileiros com o exterior. E assim gerando emprego e renda, coisa que o presidente anterior não fazia. O desemprego no Brasil atingiu o menor nível da história. Os dados divulgados hoje pelo IBGE mostram que mais brasileiros estão trabalhando com carteira assinada. Além disso, a renda média do trabalhador também cresceu. O levantamento do IBGE mostra que a taxa de desemprego no trimestre encerrado em setembro ficou em 5,6%, o menor índice desde o início das pesquisas lá em 2012. Segundo os dados divulgados, o total de trabalhadores também atingiu um nível recorde, com mais de 102 milhões de pessoas. Destas, 39 milhões trabalham com carteira assinada. Os setores de agropecuária e construção foram os setores que mais abriram vagas durante este período. Já o setor de comércio e também o de serviços domésticos tiveram uma leve queda. A renda média brasileira dos trabalhadores brasileiros também aumentou e, segundo o IBGE, esses resultados mostram como a queda do desemprego vem se mantendo constante ao longo do ano. Queria pedir, caro amigo, chegou até aqui, curta o nosso vídeo aí, comenta, dá sua opinião, compartilhe com seus amigos e se você não é inscrito no canal do João Mantori, canal Clique Política, por gentileza se inscreva. Nós também temos os nossos canais de cortes com vídeos mais curtos na sua tela aí, por favor.
Tá aí o JA Cortes e também o canal Notícias do Parlamento, que é o nosso mais novo projeto que estará vigorando dentro em breve. Pode voltar comigo aqui. À noite eu vou trazer mais informações para vocês, tá certo? Agora eu queria repassar um recado da iGreen Energy. Ao final do vídeo eu queria mostrar a vocês o mapa do Brasil. Essas fornecedoras aí são as fornecedoras de energia elétrica de cada estado da federação. E você pode pagar muito menos na sua conta de energia. Pode voltar comigo aqui. Basta você migrar para a iGreen Energy. Você não vai pagar rigorosamente nada. A Lei 14.300 está aí e já está vigorando. A iGreen Energy vende energia barata, 15%, e tem estado que o desconto chega a 20%. Eu vou mostrar agora a minha última fatura, que chegou esse mês. Veja o desconto que eu tive na iGreen. Uma conta rápida que fiz, em um ano eu vou economizar quase R$2.000. E você pode economizar também. João, invisto quanto? 0. João, tem obras na minha casa? Não tem obras. É sem investimentos, é sem obras, é sem instalações. Como é que eu faço? Você vai agora na descrição do vídeo, por favor, editor, na tela. Tá aí, caso você queira se tornar um cliente, é o primeiro link, certo? Você vai conversar com a equipe do Hernani e do Renato Cardoso. Aí você vai assinar o contrato digital. Depois que você assina o contrato digital, a iGreen resolve tudo para você. Entre em contato com a fornecedora, você não vai ter trabalho de nada. Aí vai ter um tempozinho aí até a transição. Ela vai injetar a tua energia diretamente da rede, não vai faltar energia na tua casa, não vai faltar nada. E a fornecedora do teu estado continua dando assistência a você. Porque você paga os impostos obrigatórios. Esses impostos, taxa de iluminação pública, né? Tudo que vem na conta de energia. Então vão ser duas faturas. Uma você vai pagar só os impostos, a fornecedora, e o consumo de energia você vai pagar a iGreen Energy. E lembrando que a iGreen Energy, a equipe do Hernani, do Renato Cardoso, que é a equipe top 1 expansão no Brasil, está aí com a campanha de licenciados. Já pensou ter o teu escritório digital, ser um licenciado, representar a iGreen no teu estado, na tua cidade, trabalhar de forma online? As vagas, as 100 primeiras vagas já foram preenchidas, mas você já pode ficar na lista de espera. Como faço, João? Por favor, editor, mostra aí, vai estar na descrição e é o segundo link, tá certo? Aí você entra no grupo de Zap. Entra no grupo de Zap e fica aguardando o chamado. Porque novas vagas vão se abrir em breve. Lembrando que a iGreen consegue vender a energia mais barata do país porque investiu pesadamente em usinas fotovoltaicas. Energia limpa. O presidente Lula já disse, o Brasil vai liderar a transição energética no mundo. E a iGreen tem um grande peso. É a maior empresa do Brasil e uma das maiores da América Latina. Um forte abraço a todos vocês, a luta continua e até uma outra oportunidade.